Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos conversar hoje sobre o livro de Ruth, um breve livro com uma história fantástica. A história nos leva para um período complicado em Israel, o tempo dos juízes, né? Uma época marcada por instabilidade e ciclos de afastamento de Deus. Uma fome severa em Belém, lá na região de Judá, obriga uma família, Elimeleque e sua esposa Noemi, e os filhos Malom e Quilion a migrar para Moabe. Exato. E é importante a gente lembrar que Moabe não era só uma terra estrangeira, né? Era lar de um povo que, bom, frequentemente entrava em conflito com Israel e adorava outros deuses. Ir para lá representava não só buscar sobrevivência, mas também um risco espiritual, um passo para longe da terra da promessa. E olha, a coisa não demora para complicar. Lá em Moabe, Elimeleque morre. Pois é, Anos depois, os filhos que tinham se casado com mulheres moabitas, Orfa e Ruth, também falecem. Que cenário, hein? Para Noemi, viúva, sem filhos homens, numa terra estranha, só com as noras. uma situação de extrema vulnerabilidade, né? Numa sociedade patriarcal como aquela, sem marido ou filhos para prover, para proteger, as viúvas dependiam muito da bondade alheia ou da família. Noemi se sentiu tão desamparada, tão amargurada que, quando ela decidiu voltar para Belém porque ouviu que a fome tinha passado, ela pediu para ser chamada de Mara, Mara, que significa amarga. ela sentia que a mão do Senhor pesava sobre ela, sabe? Uma dor profunda. Que coisa. E no caminho de volta, ela ainda insiste para Orfa e Ruth voltarem para suas famílias em Moabe. Pensando no bem delas, né? Sim, ela queria que elas tivessem uma chance de recomeçar. Orfa, chorando, se despede e volta. Mas Ruth se recusa. É aí que vem aquela declaração forte, né? Exatamente. A famosa declaração: Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Isso vai muito além da lealdade familiar, sabe? É uma demonstração de fé profunda, um compromisso assim inabalável com Noemi, e mais importante, com o Deus de Israel. Uma bondade amorosa, o recede, extraordinária. Que lindo isso! Chegando a Belém, bem na época da colheita da cevada, Noemi ainda está naquela amargura. Mas Ruth, ela toma a iniciativa. Sim, ela pede para ir aos campos recolher as espigas deixadas para trás pelos ceifeiros. A respiga. Ah, respiga, que era um direito. Certo. Isso, um direito garantido pela lei de Moisés aos pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Era uma provisão social divina mesmo. E aqui a gente vê a providência de Deus agindo de forma assim, bem sutil. Ruth acaba, por acaso, né, no campo de Boaz. Boaz. E quem era ele exatamente? Então, Boaz era um homem rico, influente e o ponto-chave, parente do falecido Elimeleque. E mais importante ainda, ele era conhecido pelo caráter íntegro, temente a Deus. Ele nota Ruth, pergunta sobre ela e fica impressionado com a história dela, a lealdade para com Noemi. E ele demonstra uma bondade enorme com ela, né? Muita bondade. Garante a proteção dela no campo, oferece água, comida e até instrui os servos a deixarem cair mais grãos de propósito para ela colher. Ele reconhece a virtude dela, o valor dela. Quando Ruth volta para casa com aquela quantidade boa de cevada e conta para Noemi sobre Boaz, a esperança renasce ali, né? Com certeza. Noemi, na hora, reconhece que Boaz é um parente remidor. O Goel. Goel. Explica um pouco o que isso significa? O remidor era um parente próximo que tinha o direito e às vezes até o dever, segundo a lei, de resgatar a propriedade da família que tinha sido perdida ou vendida. E também podia casar-se com a viúva sem filhos para preservar o nome e a herança do falecido. Era uma figura de proteção familiar. Entendi. Vendo essa possibilidade, Noemi arma um plano, um tanto ousado até. Sim, bem ousado para a época. Ela instrui Ruth a se preparar, ir à eira onde Boaz estaria trabalhando à noite, debulhando a cevada. Seguindo os costumes, Ruth deveria esperar ele dormir, descobrir os pés dele e se deitar ali. Um gesto simbólico, pedindo proteção e redenção. E Ruth obedece. Imagino a cena. Se Boaz acorda no meio da noite, surpreso, claro, mas quando ouve o pedido de Ruth para que ele
cumprisse esse papel de remidor, estende sobre tua serva a aba do teu manto, ela diz, ele a elogia a conduta honrada, a virtude dela. Mas aí tem um detalhe, né? Ele revela que existia um parente ainda mais próximo que tinha prioridade legal para fazer isso. Ah, tinha outro na frente. Tinha, mas Boaz, muito íntegro, promete resolver a questão de forma justa, pública, logo pela manhã. E ele cumpre a palavra. No dia seguinte, ele vai ao portão da cidade, que era o lugar onde se resolviam essas questões legais, negócios, julgamentos. Exato. Reúne 10 anciãos como testemunhas e oferece ao tal parente mais próximo o direito de vermir a terra de Elimeleque. E o parente? No início, ele aceita comprar a terra. Parece um bom negócio. Só que aí, Boaz esclarece. Olha, ao remir a terra, você também terá que se casar com Ruth, a Moabita, para dar continuidade à linhagem de Malom. Aí a coisa mudou. Mudou. O parente recua na hora. Ele fala que teme prejudicar a própria herança casando com Ruth, talvez pela questão de ser estrangeira ou pelas obrigações financeiras futuras. Ele abre mão do direito. E com essa recusa, o caminho fica livre para Boaz. Fica livre. E Boaz, então, declara publicamente diante das testemunhas que ele mesmo assume o papel de remidor. Ele compra a terra e anuncia que vai tomar Ruth como esposa. Tudo validado pelo costume da troca de sandálias. Que desfecho! Eles se casam, então. Casam-se e Deus abençoa a união. Ruth dá à luz um filho, Obed. A alegria de Noemi é, nossa, totalmente restaurada. As mulheres de Belém celebram com ela, reconhecendo a mão de Deus que transformou aquela amargura toda em bênção. Tudo por causa da fidelidade de Ruth e da integridade de Boaz. E a história ainda tem um desdobramento maior, né? Exatamente. É o ápice. Obed se torna pai de Jessé. E Jessé, pai do grande rei Davi. Que incrível. Assim, Ruth, aquela estrangeira de Moabe, por causa da sua fé, da sua lealdade exemplar, é inserida na linhagem real de Israel. E, por fim, na genealogia do próprio Messias, Jesus Cristo. É uma demonstração, assim, poderosa da graça redentora de Deus que usa pessoas comuns, improváveis, gente que vem de fora, para cumprir seus propósitos soberanos e maravilhosos. Isso. Assim, conhecemos o livro de Ruth. Que história mais linda, muito profunda. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos, firmes, na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.